Ela é um livro-razão digital, onde são adicionadas informações, onde assegura publicamente que a carteira do Igor tem 1 Bitcoin e o Igor quer transferir esse 1 Bitcoin para a carteira do Monark. E quem faz isso é a blockchain, ela que assegura publicamente essa transferência e assegura que você abre mão direito dos teus dados digitais para você dar para outra pessoa. Então você, quando abre esse direito com a blockchain, isso é registrado de forma pública através de um site na internet que você pode entrar, que é da blockchain mesmo.com. Lá você consegue acessar todas as transações e ver elas de trás para frente, de frente para trás, tal como um livro-razão de um livro igual ao físico. Então, por exemplo, no papel contábil, Explica para a galera que não entende muito de empresa o que é um livro-razão. O livro-razão é onde você anota a entrada e a saída das transações, ou a entrada e saída do valor, tá? E aí você coloca lá, Igor, no dia 12 de dezembro, transferiu $1.000 para o Monark. Monark recebeu, agora Igor está com 0 e o Monark está com 1.000. Se for para pensar, é uma parada bem simples que o blockchain faz, né? Mas o jeito que ele faz é genial. Né? Exatamente. Qual é a genialidade ali? A genialidade é que eles usaram de programação. Como é que a gente chama mesmo a palavra? Que agora eu tomei um traguinho, agora fiquei aéreo. Pior que eu não vou saber. Como é que é o nome mesmo? Eles usam de decodificação ali de criptografia? Não, criptografia. Tá. Eles utilizam de criptografia para você assegurar que, através de sistemas automatizados, né, ou no caso do Bitcoin não seria quase um contrato inteligente, basicamente, ele faça essa transação automaticamente para as pessoas sem você ter necessidade de alguém apertar um botão. Alguém controlar isso. Pelo sabe? que eu entendi, quando vem no sistema uma transação, ele joga a necessidade de processamento de dados dessa transação para todo mundo que está no sistema de forma todo mundo que está na rede, que tem carteira, participa diretamente do ecossistema de funcionamento do Bitcoin. Então, quanto mais pessoas têm carteiras, mais robusta fica a rede e mais, vamos dizer, quantos mais mineradores, mais validadores nós temos para conseguir conectar todas essas informações. O minerador é o cara que ele coloca uma máquina, um processador que automatiza a busca de um desafio matemático que o Bitcoin Core emite, para que ele consiga encontrar ou consiga decodificar e conectar essas transações ou esses blocos, e ele é recompensado. E à medida que vai passando o tempo, e ele tem uma limitação de pagamento, digamos assim, ou seja, a cada 4 anos paga pela metade o valor, e isso faz uma pressão no preço do Bitcoin, por isso que o Bitcoin tende a valorizar do infinito, né? Ou seja, ele tende a ser cada vez mais escasso, mais difícil de ser minerado, mais difícil de ser distribuído. Pelo que me falaram, o Bitcoin tem um momento que ele não dá para ser mais minerado, né? Que ele tem um limite matemático de quantos... Se é muito grande... Aproximadamente 2142 vai ser minerado o último Satoshi. Então, isso pode parecer muito tempo, mas em escala de sociedade é pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Tá ligado? Então, eu acho que é interessante saber e que ela não... Eu acho que isso dá mais valor a ela. Eu acho legal se falar essa parte técnica, mas eu não acho tão interessante pra pessoa que não entende bosta nenhuma disso, porque isso pra mim me confundia muito, né, no início. Pô, passei quase 3, 6 meses pra entender essa galhofa. Só que o que é importante entender? É importante entender que até 2008, para a gente transferir nosso dinheiro e não ter limites, ou seja, você... Cara, hoje os bancos têm limite até o Pix. Depois das 6 você não pode mais transferir mais que R$1.000. É verdade. Tá? Mas então, eu entendo porque eles fizeram isso. Então, até lá, nós éramos refém de um sistema centralizador que ditava como você deveria usar o seu dinheiro. Na verdade, não é o seu dinheiro. Ele dá a falsa sensação que aquilo é seu dinheiro, porque se você, numa situação muito dificultosa, você saiu do país lá nos anos 90 e precisou, de alguma forma, movimentar dinheiro e não conseguia por causa do limite do banco, você estava fodido. Então, em 2008, o que começou a acontecer? A galera começou a perceber isso. Em 2010, o Bitcoin foi trocado por pizza pela primeira vez, e aí começou a ter um valor em centavos, esse valor de centavos mensurado em centavos, começou a fazer com que os grandes investidores, as pessoas muito grandes, começassem eu tenho dificuldade de mandar $1 milhão para fora do país, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar $1 milhão em Bitcoin
e vou transferir para outra pessoa. Ela vai receber em 20 minutos sem ninguém saber. Entendi. Foda-se. Olha lá, Ninguém... não tinha essa percepção. Por isso que eu essa tô te tinha sido falando. uma força motora. O mais importante é o conceito, é o motivo da existência. Uhum. Não a parte técnica. Claro. A parte técnica a gente pode falar, debater assim, não, mas isso é importante saber da mineração. Cara, bem na real, foda-se isso. Você tem que entender que, assim, até 2008 nós tínhamos o dinheiro centralizado. A TV já estava descentralizada, porque já surgiu o YouTube, né? E o YouTube mesmo já é quase um centralizador hoje em dia. Virou, né? Virou centralizador por causa da fama, por causa da demanda, né? Das pessoas. E pela estratégia, e pelo ambiente. É que é difícil criar um YouTube, entendeu? Pra você criar Precisa de um YouTube... investimento absurdo pra começar. Exato. Sim. Tipo, você tem que pagar todo mundo que tiver lá, um CPM legal, pra ele valer a pena ele colocar seu vídeo lá. Você tem que ter uma aderência geral imediata, grande e forte, que é difícil. Então, meio que ele dominou o mercado. Né? Então, essa galera de 2010, 2011, que percebeu esse valor primeiro, eles foram recompensados em realmente acreditar numa das tecnologias mais importantes da nossa vida, que é o Bitcoin. O Bitcoin em si não é o nome, o forte só, é a ideia dele, a motivação da existência dele, né? E em 2014, outro cara genial, o Vitalik Buterin, criou o Ethereum, e ele teve a ideia e a sacada genial de não usar só a blockchain do Bitcoin para transferir valores ou dados que representam um valor para você fazer trocas, mas você começar a construir aplicativos descentralizados. Ou seja, você ao invés de construir aplicativos que uma empresa rege esse aplicativo, que uma empresa dita as regras desse aplicativo, simplesmente Vitalik Buterin pensou assim, cara, vamos começar a desenvolver aplicativos abertos para que qualquer pessoa consiga copiar, colar e copiar o código-fonte e aprimorar ele. A gente cria um token dentro desse ecossistema e esse token pode ser utilizado como um voto de confiança das pessoas, ou seja, você tem esse token para utilizar para fazer votações do futuro das inovações desse projeto. Esse seria o Ethereum, esse token. O Ethereum, exatamente. Não o Ethereum necessariamente. O Ethereum, ele é a plataforma, ele é a blockchain. Ele é a blockchain semelhante à do Bitcoin, com uma diferença. Consegue fazer desenvolvimento de contratos inteligentes. Você consegue colocar programadores, pessoas que conseguem programar, famosos garotos de programa, os garotos de programa para desenvolver aplicações lá dentro e fazer com que essas aplicações funcionem de forma automatizada e sejam regidas por uma comunidade, uma sociedade delas mesmas, dos próprios dApps. Uhum. É como se fosse o Facebook, você distribuir o Facebook, ao invés do Mark Zuckerberg ser dono do Facebook, ele dá o Facebook aberto para todo mundo poder utilizar, ditar o que as pessoas podem movimentar, mexer, alterar de regras no Facebook e dá poder a elas através de tokens, ou seja, você dá uma fichinha ou uma fichinha que representa o poder de voto que você tem sobre, ou o poder de influência que você tem sobre o projeto.